Cheese! Minha mãe mandou mensagens eróticas para o meu namorado. Essa é a minha história. Mandou mensagens eróticas. Oi, meu nome é Emma e eu descobri um segredo horrível que minha mãe escondeu de mim por quase um ano. Quase um ano. Sabe, a gente sempre foi muito grudadas. A gente passava quase todo dia juntas, assistindo Netflix, fazendo a janta e conversando. Meu pai até comprou umas pulseiras da amizade de brincadeira, porque minha mãe era minha melhor amiga. A gente nem guardava segredos entre nós. Ela me dizia que eu era a pessoa mais importante da vida dela. Mas, aparentemente, não era bem assim. Ah, não. Minha mãe não só me traiu, como também destruiu a nossa família perfeita. O problema é, minha mãe não era só minha amiga. Ela me ajudou a superar um dos piores momentos da minha vida, porque com 17, engravidei. E Ela engravidou. o pai da criança surtou e me largou. E ficou Eu sozinha. fiquei destruída pelos E primeiros depois 2 meses da gravidez, mas veio meus outro? pais, especialmente minha mãe, me apoiaram bastante. Minha gravidez deixou a gente ainda mais próximas. Ela até me animou a voltar a namorar. Então, quando eu me senti pronta pra Mano, porquê que será que ela animou? Porquê que será? Por que razão é que será que ela animou? tentar, eu dei match no Josh no Tinder. Na conversa, ele me chamou pra sair. Eu não tinha certeza se eu deveria ir, porque eu tava grávida, mas minha mãe disse pra eu ir e me divertir. Então, no dia seguinte, a gente foi jantar. O Josh era muito fofo. A gente se deu bem de cara e a gente falava sobre tudo. Ele me fez rir de tantas coisas que eu esqueci até do que eu estava passando. Depois do encontro, eu tava no céu. A gente continuou a se ver, mas eu precisava falar uma coisa pra ele, que eu tava grávida. Então, um dia, a gente tava num café e eu disse do nada, Josh, eu tô Eu grávida. estou grávida. O sorriso dele sumiu e ele ficou só lá me Mano, encarando, porquê que será? em choque. Naquele momento, Mano, é tipo, estão os dois a tomar café, ela do nada. Eu estou grávida. eu pensei, é isso, ele surtou, terminamos. Ele ficou pensando por alguns segundos e falou, sabe, não tem nada que consiga nos separar. Vamos superar isso juntos. Eu não podia acreditar que ele aceitou What? tão bem. Mas isso foi antes dos nudes ou depois dos daquele nudes? momento, eu sabia que o Josh era tudo o que eu precisava. E decidi que era hora dele conhecer a minha mãe. E convidei Oh ele não, pra foi jantar. aí. Eu aí. tava tão nervosa. Ela E se enviava eles se nudes. odiarem? E se minha mãe achar que ele não é bom pra mim? Mas que Quando bom. eles se encontraram, eu notei que minha mãe não parou de encarar ele. Eu só pensei, pronto, acabou, minha mãe já odeia ele. E durante a janta, ela fazia várias perguntas pra ele. Quais são seus planos pro futuro? Quais são suas intenções com a Emma? E planeja se casar? Eu fiquei com tanta vergonha que Mano, só com fiquei este tom. chutando a perna dela por debaixo da mesa, pedindo pra ela parar. Pra minha surpresa, o Josh não parecia confuso. Ele era carismático e respondia todas as perguntas que ela fazia. Quando terminamos de jantar, minha mãe disse: eu gostei dele, ele parece ser um cara legal. Eu fiquei tão feliz. A aprovação da minha mãe era tudo pra mim. E, bom, o Josh logo se mudou pra viver com a gente. Tudo estava perfeito. Ele me ajudou durante a gravidez. E quando minha filha nasceu, ele disse, eu quero ser o pai oficial dela. Tem certeza? E ele sorriu e disse, é Com claro que tenho, certeza. vocês são minha família. Ele tinha a responsabilidade que eu sempre sonhei. Ele era um pai incrível, mas o melhor de tudo é que ele se dava bem com a minha mãe. Eles estavam sempre rindo das piadas um do outro e às Por que vezes razão? conversavam por horas. Mas logo, tudo mudou. Então, O que é que era o será? nosso É agora. aniversário de 1 ano. É agora. Eu lembro perfeitamente porque meus pais fizeram uma surpresa incrível. Eles nos deram passagem para as Bahamas. A gente fez as malas em 2 dias e logo estávamos em um hotel super What? romântico, curtindo a companhia um do outro. Mas um dia, enquanto a gente se arrumava para ir para a praia, Ela viu eu os nudes. notei que ele ficava mandando mensagens para minha mãe. Eu perguntei o que What? estava falando, mas ele respondeu meio seco. Mensagens. Nada, que nossa filha tá Ela bem. estava a agradecer Que estranho. para ela estar a enviar. Normalmente ele sempre fala bastante quando o assunto é sobre meus pais.
Talvez ele e minha mãe brigaram e não falaram nada pra mim, mas ao mesmo tempo, eu sabia que estava sendo muito paranoica e tentei curtir o resto dos nossos dias. Quando voltamos pra casa, tudo voltou ao normal. Ou foi o que eu pensei. Algumas semanas Como é depois, que ela minha mãe descobriu? soltou uma bomba. Ela veio falar comigo e disse: "Vou largar o seu pai, conheci outra pessoa." Quê? Era o namorado dela. Não pode, mano, não pode. Não era o namorado dela. Meus pais Não eram era. casados por 35 anos e a Não notícia era. dela foi uma total surpresa. Eu tentei fazer ela me falar mais sobre o cara, mas ela não falou nada pra mim. Pera, então Eu como é que ela vai fiquei saber? arrasada. Então eu pedi pro Josh me confortar. Eu chorei. Dá pra acreditar que ela tá largando meu pai? Ele sabia Ele já. nem demonstrou interesse. E a Eu já única sabia. reação que eu tive dele foi: "A vida é dela." Eu fiquei chocada. Ele amava os meus pais. Eu não entendi por que ele não estava preocupado. Eu decidi procurar a verdade sobre o namorado misterioso What the fuck? sozinha. Então, num domingo, no dia que minha mãe vai no mercado, assim que ela saiu, eu sabia que era a melhor hora de invadir o Facebook dela. O Facebook. Enquanto eu Oh abria, não. eu me senti horrível. E se fosse só paranoia minha? E se ela estiver realmente infeliz e esse cara for fazer a vida dela melhor? Mas eu tinha que saber a verdade. Quando eu abri as mensagens do Face, eu Tava lá o entendi namorado que dela. nada poderia ter me preparado para o que eu encontrei. A última mensagem que ela mandou foi: "Eu te amo." E ela mandou pro Josh. Eu não conseguia acreditar. Como isso era possível? O Josh e a minha mãe? Eu me senti horrível enquanto eu lia as mensagens que minha mãe e meu namorado trocavam. Aparentemente, eles já estavam tendo esse caso por um ano. Apesar de eu estar furiosa, eu me acalmei e fui falar com Josh. Eu entrei na sala e falei: "Você precisa sair, acabou." Eu mostrei os prints das mensagens pra ele. Ele não falou uma palavra. Ele só começou a fazer as malas. Mano, claro, Quando a minha ele mãe queria ir. voltou, ele já tinha ido. Mas era hora de falar com a minha mãe. Eu tava chorando quando ela entrou na casa. Ela ainda estava segurando as compras quando eu perguntei: "Como você pôde? Por que o Josh?" Mesmo entendendo imediatamente que eu tinha acabado de descobrir a verdade, ela negou. E falou: Ela negou ainda. "Querida, Tipo, você ela tá mostra as louca. provas e Eu ela nunca tipo, não, faria isso isso não com sou eu. você." Eu não queria ouvir as Tipo, desculpas imagina. dela, então eu só falei que eu não queria mais falar com ela. Então, depois de alguns dias, minha mãe se divorciou e se mudou. Aparentemente, ela e o Josh decidiram morar juntos. E Pera, então depois eles de foram realmente tudo o que melhorar. aconteceu, eu e meu pai, a gente ficou mal. Mas mesmo estando triste, sei que preciso ser forte pela minha filha. Apesar da minha mãe ter me traído, eu decidi que eu serei uma ótima mãe para minha filha. Uma mãe em quem ela pode confiar. E eu não vou deixar nenhum cara ficar entre minha filha e eu. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, E acaba assim. Esta história. Mano. Meio que. Um good ending. Isto. Mano, não sei, tipo. Ela roubou-lhe o namorado, literalmente. É tipo. O namorado agora. É meu. E. Ficas sozinha. Cuidas do filho sozinha.